Política Nacional de Medicamentos foi aprovada em 1998, com o propósito de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade do medicamento, além da promoção do uso racional e do acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. Ela foi pensada em vista da necessidade da população brasileira de melhorias na saúde. Sendo assim, ela constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde da população. Ela tem como base princípios do SUS e possui 8 diretrizes principais que a constituem. A seguir, nós vamos entender um pouco melhor dessas 8 diretrizes e como elas funcionam. A primeira diretriz é chamada de adoção de relação de medicamentos essenciais. Ela diz que os medicamentos essenciais são aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender os problemas de saúde da população. Além disso, ela diz que tais produtos devem estar sempre disponíveis àqueles que necessitarem, nas farmacêuticas apropriadas, e que eles irão compor uma relação nacional de referência, que servirá para a definição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. O Ministério da Saúde deve estabelecer mecanismos que permitam a contínua atualização da RENAME, imprescindível instrumento de ação do SUS. A RENAME é fundamental para orientar a padronização da prescrição e do abastecimento de medicamentos, constituindo assim um mecanismo para a redução dos custos dos produtos. Além disso, ela deve estar continuamente divulgada por diferentes meios, como a internet, possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores. A segunda diretriz é chamada de Regulamentação Sanitária de Medicamentos e refere-se, em âmbito federal, às questões relativas ao registro de medicamentos e à autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos. Para colocá-lo em prática, comissões técnicas e grupos deverão ser formados, apoiando e subsidiando as atividades de regulamentação. O uso de medicamentos genéricos também é de referência deste item, e o gestor federal deverá identificar os mecanismos necessários para adequar os instrumentos legais. Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais para consolidar o uso dos genéricos, tais como a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais, além das compras e licitações públicas. A adoção de exigências específicas em receitas médicas ou odontológicas. E, por último, a apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos, bulas, textos e demais materiais de divulgação e informação médica. Bom, a terceira diretriz é a reorientação da assistência farmacêutica. Atualmente no Brasil, a assistência farmacêutica se restringe à aquisição e distribuição de medicamentos, e a ideia é que isso mude. O novo objetivo da assistência farmacêutica é implementar todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. Essas atividades são seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, controle de qualidade, prescrição e dispensação de remédios. Isso deve favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificada com base em critérios epidemiológicos. A reorientação da assistência farmacêutica está fundamentada na descentralização da gestão, na promoção do uso racional de medicamentos, na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público e em iniciativas que possibilitem a redução dos preços de produtos. Segundo essa diretriz, devem haver ações governamentais, sejam elas estaduais ou federais, que assegurem à população acesso aos medicamentos de uma forma descentralizada e em todas as situações possíveis. E fica como responsabilidade do Conselho Nacional de Saúde acompanhar a implementação da política de medicamentos, especialmente no que toca ao cumprimento das medidas aqui citadas. A diretriz de número 3.5 é chamada de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É a ação articulada dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Ciência e Tecnologia, entre outros, bem como a permanente cooperação técnica com organismos e agências internacionais para incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica e promover a dinamização de pesquisas na área, com destaque para aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico nacional, incentivando a integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas do setor produtivo. Existem 3 segmentos de produção: nacional público, nacional privado e de empresas de capital transnacional no setor.
este último predominante no país. Caberá ao Ministério da Saúde, por intermédio do órgão responsável pela implementação da política de ciência e tecnologia, estimular uma maior articulação das instituições de pesquisa e das universidades com o setor produtivo, a partir do estabelecimento de prioridades. Inclui também a continuação e expansão ao apoio à pesquisa e aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando-se a certificação de suas propriedades medicamentosas, desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos, em especial os constantes da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e de estímulo à sua produção nacional. E por fim, responsabiliza o país de dispor de instrumento estratégico para a divulgação dos avanços científicos. Por exemplo, o Ministério da Saúde deve promover o processo de revisão permanente da farmacopeia brasileira, que constitui um mecanismo de fundamental importância para as ações legais de vigilância sanitária e das relações de comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação. Já a próxima diretriz, de número 3.6, é chamada de promoção da produção de medicamentos, e ela diz o seguinte: esforços serão concentrados no sentido de que seja estabelecida uma efetiva articulação das atividades de produção de medicamentos da RENAME, a cargo dos diferentes segmentos industriais, oficial, privado nacional e transnacional. A capacidade instalada dos laboratórios oficiais, que configuram um verdadeiro patrimônio nacional, deverá ser utilizada, preferencialmente para atender às necessidades de medicamentos essenciais e os destinados à atenção básica, e estimulada para que supra as demandas oriundas das esferas estaduais e municipais do SUS. O Ministério da Saúde, em ação articulada com os demais ministérios e esferas do governo, deverá estimular a fabricação desses produtos pelo Parque Produtor Nacional, em face do interesse estratégico para a sociedade brasileira e modernização dos seus sistemas de produção e o alcance de níveis de eficiência e competitividade. Os processos para garantir a qualidade dos medicamentos são coordenados pela Secretaria de Vigilância Sanitária, que realiza inspeções regularmente. Essas fiscalizações se efetivam mediante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Os roteiros utilizados na fiscalização são específicos para medicamentos, farmoquímicos, substâncias e produtos químicos empregados na produção de medicamentos e são também regularizados e coordenados pela Vigilância Sanitária. O produtor tem o direito de testemunhar o controle de qualidade dos produtos comercializados e acompanhar a sua fiscalização através da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos Certificadores em Saúde, REBLAS. O setor da saúde deve contar com um corpo numeroso e capacitado na área de recursos humanos. A Lei 8080 de 90 define que essa ação deve ser uma ação intersetorial e articulada, ou seja, uma ação focada na busca da promoção de produtos sociais em comum, sendo visivelmente atuantes dentro do sistema, podendo ainda se adaptar. Inclusive, essa lei define que uma comissão de integração entre os serviços de saúde e as instituições de nível superior como um mecanismo fundamental para, assim, propor prioridades, métodos e estratégias. A Comissão de Recursos Humanos tem como diretrizes abordar a promoção do uso racional de medicamentos, abordar a produção, comercialização e dispensação dos genéricos, e abordar a capacitação e manejo de medicamentos pelo corpo de funcionários. Cabe à própria gestão do SUS a responsabilidade de ter um corpo profissional adequado para suprir a carência de pessoas especializadas para a recomposição ou suplementação do quadro de profissionais atuantes. A quarta diretriz diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos. Ela tem como intuito dar ênfase ao processo educativo dos consumidores acerca dos riscos da automedicação, da interrupção de tratamentos e da troca de medicação prescrita. Também frisa a necessidade de receita médica quando se trata da dispensação de medicamentos tarjados. Essa diretriz deve ser trabalhada com profissionais que prescrevem ou dispensam produtos. Por isso é necessário promover a adequação de currículos dos cursos de formação dos profissionais da saúde. Ainda segundo essa diretriz, a farmácia deve ser considerada um estabelecimento comercial diferenciado, o qual deve estar em conformidade com a Lei 8080 e também dispor em tempo integral da presença de um profissional responsável, ou seja, um farmacêutico. Por fim, essa diretriz também fala sobre a propaganda de produtos farmacêuticos, que deve se enquadrar em todos os preceitos legais vigentes, nas diretrizes éticas emanadas do Conselho Nacional de Saúde, bem como nos padrões éticos aceitos internacionalmente.